Fora do Baralho, no episódio dominical dedicado às perguntas dos ouvintes, e é muito fácil enviar perguntas ou comentários. Basta enviar um e-mail para foradobaralho@observador.pt e um membro do painel, à vez, vai respondendo aqui neste episódio extra de domingo. Hoje cabe ao Jorge Fernandes responder. Olá Jorge, bem-vindo. Olá Ricardo. E hoje respondemos à pergunta de Pedro Gouveia, que nos enviou um e-mail. É um pouco extenso, mas eu vou tentar aqui resumir. E diz a pergunta do Pedro Gouveia, porque diz que tem ouvido vários comentadores políticos criticar o PSD por negociar sempre primeiro com o Chega, deixando o PS para segundo. No momento da decisão, diz o Pedro Gouveia, o Chega acaba muitas vezes por votar contra. Assim, ao negociar primeiro com o Chega, evitando que o partido fique à margem, o PSD não estará, no fundo, a expor o Chega, diz o Pedro Gouveia, a ser um partido socialista, populista, sem propostas estruturadas para o futuro do país, que um voto nesse partido não altera realmente a vida das pessoas. E ainda pergunta ao Pedro: não será esta a estratégia mais eficaz do que negociar de imediato com o PS? No fundo, o Pedro Gouveia pergunta, Jorge, se o PSD não está aqui a seguir uma boa estratégia ao negociar, tentar primeiro Chega. Bem, antes de mais agradecer ao nosso ouvinte, o Pedro Gouveia, por não só nos ouvir, mas também, enfim, dar-se ao trabalho de nos enviar perguntas. Eu discordo do nosso ouvinte. Discordo em duas dimensões. Em primeiro lugar, é que a posição interna e, digamos, que a posição ideológica, a falta de confiança política, a falta de estrutura do Chega e a falta, no fundo, da própria confiança na palavra dada de alguém, isto não tem nada a ver com o PSD ou com o PS ou com qualquer outro partido. Isto é uma característica interna do próprio Chega. Se nós pararmos um bocadinho e formos analisar aquilo que foram os programas ideológicos do Chega desde que surgiu, em 2019, e atenção, há aqui, mesmo com uma certa dose que podemos dar, apesar de tudo, de manobra, porque um partido é perfeitamente natural, quando está a aparecer, poderá ainda estar a definir a sua agenda ideológica, mas o Chega, não estamos a falar de pequenos ajustes dentro de uma agenda ideológica relativamente coerente. O Chega já foi tudo e o seu contrário. Portanto, com raríssimas exceções, o Chega já teve nos seus programas ideológicos, estamos a falar, portanto, de programas ideológicos escritos pelo partido, não do que nós, no exterior, achamos sobre o partido, mas, portanto, declarações oficiais do partido em documentos programáticos. O Chega já foi tudo e o seu contrário, já foi hiperliberal, protecionista, socialista. Portanto, sob esse ponto de vista, a coerência do Chega ou a própria segurança política que o Chega dá aos outros atores, quer dizer, é natural que os outros partidos fiquem desconfiados, porque é um bocadinho incerto exatamente qual é que será a posição do Chega em cada posição, sobre cada posição política em cada momento. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu pessoalmente acho que o PSD está a fazer uma estratégia que é errada para o PSD. Acho que a longo prazo, eu já disse isso outro dia numa história do dia, até convido o ouvinte a procurar essa história do dia que eu fiz com o Pedro Benevides esta semana, e eu acho que o Chega está numa posição que é exatamente a posição onde queria estar e onde deve estar. Isto é, o Chega, neste momento, para o Chega, a posição perfeita para o PSD é precisamente que o PSD se encosta ao Partido Socialista e que, no fundo, permita ao Chega cavalgar na onda da ideia de que eles são todos iguais. Na verdade, PSD e PS é tudo a mesma coisa, e até o PS até é o parceiro preferencial do PSD, e nós, o Chega, é que somos a direita verdadeira. Quem é de direita tem que votar no Chega, e só resta o Chega como alternativa de direita. Ao desguarnecer o seu flanco direito, na verdade o PSD está exatamente a entregar ao Chega, digamos, enfim, para usar uma expressão popular, o ouro ao bandido. Está a permitir ao Chega crescer e afirmar-se à direita. É verdade que Ventura, com estas situações que teve, nomeadamente na questão
do Código Laboral, que supostamente havia um acordo, depois o acordo foi desfeito à última da hora, em pleno plenário. É verdade que Ventura pagou um preço reputacional ao mostrar ao PSD e a todo o país que é um ator irresponsável, que é alguém com quem não se pode contar, que é alguém que desdiz a palavra que já acertou com alguém. Exatamente, É verdade. Jorge. Como é que depois também fica o Chega, e ouvimos comentadores mais ligados à centro-direita a dizer isso mesmo, como é que fica o Chega depois de chumbar uma reforma laboral, isso no eleitorado mais de centro-direita, com que dá maior importância à questão ideológica, pode ser pernicioso também para o Chega, ou não? Não concordo, vou-te dizer porquê. Porque nós, quando digo nós, é comentadores, jornalistas, políticos, estas pessoas, nós que, no fundo, se quiseres, pensamos em política 24 horas por dia, no fundo, lembrar-nos-emos por muito tempo disto que o Chega fez. Daqui a um ano, quando o eleitorado médio, que sabemos, por muitos estudos, o eleitorado médio, tem uma expressão muito famosa na ciência política, que é um ávaro cognitivo. Portanto, são pessoas que não têm incentivos suficientes para estar a prestar grande atenção à política da maneira que nós prestamos no dia-a-dia, olhar para o Chega. As pessoas, sim, lembrar-se-ão vagamente que Ventura deu o dito por não dito e tal, mas sob esse ponto de vista, eu acho que o Chega tem custos reputacionais, mas que esses custos reputacionais são muito mais de curto prazo do que de longo prazo. Portanto, os benefícios que o Chega vai ter pelo facto do PSD se assustar e encostar-se mais ao Partido Socialista, e aliás, isso confirmou-se uns dias depois, quando foi a prestação social única, o PSD preferiu fazer um acordo com o Partido Socialista e numa jogada até algo surpreendente, porque, enfim, todas as pessoas davam aquilo como mais ou menos garantido que iria haver um acordo entre o PSD e o Chega, mas o PSD assustou-se e preferiu ter um acordo que se calhar até tem menos benefícios, se quisermos, para o próprio PSD, do ponto de vista ideológico, mas o PS é um parceiro mais, enfim, um parceiro que dá mais garantias de que, prometendo uma coisa, a fará. E, portanto, o Chega, a curto prazo, sem dúvida, pagou reputacionalmente no eleitor médio este custo. Mas Ventura, convém relembrar, quer dizer, a ideia de que Ventura é alguém com pouca palavra, que diz o que for preciso em cada momento para ganhar votos, não é uma coisa nova, simplesmente agora, digamos, foi refletida de uma maneira muito clara em pleno plenário, mas esta ideia de Ventura como alguém um bocadinho inconstante e com posições, digamos, se hoje eu tenho esta posição, se não gostarem tenho outra, é uma coisa relativamente comum e isso não tem impedido Ventura de crescer eleitoralmente. E, portanto, para fechar, eu acho que, curto prazo, custos para o Chega, reputacionais, longo prazo, benefícios para o Chega, porque o PSD vai fazer precisamente o movimento que o Chega pretende, que é encostar-se ao PS, encostar-se ao centro e deixar o flanco direito para o Chega conseguir tentar mobilizar o eleitorado de centro-direita para, de alguma maneira, conseguir fazer o sorpasso do PSD, que é aquilo que o Chega pretende desde o início. Obrigado, Jorge. Obrigado também ao Pedro Gouveia, que nos enviou esta pergunta para o e-mail foradobaralho@observador.pt. É muito fácil fazer perguntas ou enviar comentários, também a desafiar os membros do painel do Fora do Baralho. Hoje, neste domingo, a resposta coube ao Jorge Fernandes. Um abraço, Jorge. Bom fim de semana. Também bom fim de semana para os nossos ouvintes. Fora do Baralho estará de regresso às sextas-feiras, na rádio, com repetição ao sábado e episódio extra ao domingo.